Roger, boa noite. Claro que eu quero te ouvir sobre essa vitória, né? Mas também sobre o fato de, eu acho que nós tivemos 2 jogos, né? Dentro de um. O jogo do campo seco e o jogo do campo molhado. E parece até que o Inter saiu muito bem debaixo de muita chuva, né? É um time que está crescendo na hora certa. Você já consegue entender que aquilo que você quer, projeta para o Inter, você já está conseguindo ver, está materializado na sua frente. E o jogo hoje foi um exemplo pela entrega dos 2 times, né? Porque o Atlético também correu muito, mas o Inter conseguiu se superar num campo encharcado. Eu acho que eu penso que o que dá para avaliar hoje foi a entrega, a doação, a adaptação a diferentes jogos. Já com campo seco, a gente já sabia que o jogo ia ter uma característica diferente porque o gramado ele está irregular, tem muitas falhas e muita grama soltando. E a gente deu um aviso desde o começo para que cuidasse os passes de centro, porque não estava fácil para dominar a bola. E o Atlético tem um jogo de busca de inversões e amplitude que a gente buscou controlar, ora por vezes descendo, né, o meu ponta na linha, ora o meu ponta vindo marcar meio corredor no Igor Gomes para que o meu lateral, principalmente o Bruno, pudesse marcar amplitude, né? Então já foi um jogo diferente desde o início, também pela estrutura do adversário, né? Que te força a fazer adaptações diferentes da que a gente precisa em outros jogos. E depois com o jogo o campo encharcado é um jogo completamente diferente, né? Quase que um polo aquático. E daí sim, então logo a gente percebeu que o jogo se transformou naquela variável de bolas longas, disputas de primeira e segunda, né? Eu promovia a entrada de um zagueiro, né? Para que a gente igualasse, né? À medida que o Milito colocou um zagueiro à frente, quase para ter mais um jogador alto na frente. O que dá para tirar desse jogo, como eu disse, foi a entrega, a doação, né? A característica do jogo diferente, e a gente soube se adaptar. Roger, muitos projetavam a Libertadores e agora o Inter tem uma sequência interessante em casa, 3 jogos no Beira-Rio, né? É onde o Inter tem sido muito efetivo dentro de casa. Dá para entrar no G4 até onde o Inter pode ir, porque daqui a pouco está a poucos pontos da liderança do Campeonato Brasileiro. A gente projeta o mais rápido possível, a gente conseguir a vaga para Libertadores. Quanto antes a gente conseguir, mais próximo a gente está daqueles que estão na frente. São pontos que a gente sabe que no final das competições eles valem dobrado, né? Porque tem briga pela parte de cima da tabela e aqueles que estão querendo escapar da parte de baixo, então cada jogo é uma decisão, né? Se permitir que a gente sonhe, a gente pode pensar nisso, né? Mas a gente sabe que a realidade é bastante difícil, né? Mas nós temos o direito de poder almejar algo, né? Quem sabe mais que um G4, né? A nossa sequência nos permite isso, mas a gente tem a humildade e os pés no chão, que a gente sabe que a distância ela é grande, mas ela já se mostrou em outros momentos que nós tiramos, né? Quando a gente engatou essa sequência aí de resultados positivos, se eu não me engano, a gente estava também a 10, 11 pontos do 6º ou 5º lugar, né? Então, né, é possível, né? Mas a nossa meta imediata ainda é a Libertadores direto, né? Direto para a fase de grupos. Roger, boa noite. Aqui. Boa noite. Parabéns pela vitória. 2 perguntas. A primeira, vendo de cima, como a gente estava vendo o jogo, a gente viu uma diferença de drenagem do campo de ataque do Inter para o campo de ataque do Atlético Mineiro. Vocês perceberam isso no campo também? E a segunda sobre o Tabata, né? Afinal, ele fez o 3º gol e o Gabriel e o Tabata estão brigando por essa vaga, né? Problema bom para o treinador. O que você está vendo desses 2 jogadores e o que você projeta para frente em relação a essa posição? Não percebi diferenças de drenagem. A gente sabia que desde o início o gramado não estaria bom, né? Mas com a chuva toda que caiu, né? Não sei se dava para fazer alguma coisa diferente do que aconteceu. A adaptação mais rápida possível. Tem uma disputa saudável,
né, que ela é feita dentro do campo, né? O Gabriel vai ser titular até esse momento, vem contribuindo, né? A gente sabe que ele está um degrauzinho abaixo do que ele iniciou lá na sua arrancada, né? Mas ainda tem sido protagonista, né? E o Tabata entra e tem com a sua característica que difere um pouco do Gabriel, né? Um jogador que procura um pouco mais o gol e hoje fez um belo do gol, tá aí pleiteando uma vaguinha entre os 11, né? Tem que ser justo, né? Hoje foi um jogo que eu cumpri a justiça, né? De permitir que o Cleiton ganhasse mais um jogo como prêmio, né? À medida que o Rogel voltou de lesão, foi para o banco na questão do sacrifício, teve uma semana inteira para treinar e agora se coloca à disposição para poder voltar novamente. A gente teve o mesmo cuidado com o Fernando, mesmo assim acelerando, e o Fernando teve que dar um passo atrás, né, na recuperação, então foi importante. A disputa está aberta, né? Os jogadores me dão coisas diferentes e eu tenho que analisar o momento de cada um também, né? O momento dos dois é bom, né? Mas o momento do Tabata, né, que tem entrado e hoje entrou 45 minutos, né, nos proporcionou coisas interessantes. Aqui, Roger, tudo bem? Boa noite. Antes da sua chegada, o Inter não tinha uma conversão de pênaltis muito alta. E desde que tu chegou, o Inter começou a converter essas cobranças com mais frequência. Ao que tu atribui este melhor aproveitamento nas cobranças de pênalti? Confiança. E não é um treinamento, uma mudança de rotina, né, nas batidas de pênaltis que justifique, que a gente possa justificar uma melhora. É a confiança dos atletas, né, junto do bom momento que a equipe vive, né, com a qualidade que cada um tem para bater. O Roger, você falou em algo a mais há pouco. Só para eu entender, o que é esse algo a mais que o Inter pode conseguir no Campeonato Brasileiro? Não sei. É título? Não sei. Nós temos quantos jogos de invencibilidade? 11. Né? A gente, matematicamente, é possível, né? Mas a distância é muito grande. Né? É permitido sonhar? Né? Até que matematicamente não haja possibilidade, a gente pode se colocar nessa condição, mas a gente sabe que se a gente buscar a vaga direta para a Libertadores o mais rápido possível, vai nos colocar mais para frente, né? Então para a gente talvez não colocar não ambição, mas um objetivo que por vezes possa parecer tão distante, a gente foca em acelerar para o mais rápido possível, né, que também vai nos jogar para frente, né? Como eu disse, nos impulsionou esse período de bons resultados, estando, né, saindo da 13ª posição ali e se consolidando, né, entre os 6, né? E tinham muitos pontos de diferença, né? Tudo é possível, né? Mas o objetivo primário é a vaga para a Libertadores o mais rápido possível, né? Isso vai nos empurrar para frente, vai nos projetar. Esses dias tu concedeu uma coletiva lá no CT Parque Gigante, tu até falou que conversou com o Bisol, que tu gostaria do Matias liberado, né? Tu já trocou uma ideia, o que tu quer do Bernabé para o ano que vem com a direção do Inter? A gente está sempre trocando ideias, né? A gente já teve reuniões, né, para tratar de algumas questões, né? E o Bernabé está se mostrando a cada jogo, né, ser uma peça bastante importante. Mas a gente sabe que não é uma questão simples, né? Mas eu tenho certeza que o esforço vai ser feito, né, na medida da necessidade e da possibilidade do clube para permanência desse atleta que, além de tudo, está bem adaptado. Aqui, Roger, a minha pergunta é sobre Rafael Borré, porque ele vem evoluindo muito também nos últimos jogos e a gente percebe que o Ener Valencia talvez esteja perdendo espaço por essa evolução. Tu acha que essa é uma disputa saudável, que o Ener Valencia vai ter que se obrigar a melhorar ainda mais porque o Rafael Borré está despontando? Obrigado. Quem não gostaria de ter no seu elenco de ataque jogadores como o Borré e o Valencia? Esse é o momento do Borré, assim como foi o momento do Valencia. O Valencia tem entrado nos jogos e procurado fazer tudo o que a gente pede relacionado à estratégia, né? E o momento do Borré o credencia a estar em campo, e o ritmo vai dando essa sequência para que o jogador consiga atuar melhor, né?
Hoje fez um belo jogo, né? E quando o Valência entrou, se propôs a fazer o que a gente imaginava. O campo deu uma secadinha, né? Pedi para que ele comunicasse com o Alain, com o Tabata, para que tão logo essa bola fosse recuperada, ele se projetasse em profundidade para tentar essas buscas de velocidade às costas da defesa e fazer a defesa correr com o seu gol, com algumas postas que ainda restavam ali, né? É uma disputa saudável, né? Entra, sai o Gabriel, entra o Tabata, né? Sai o Fernando, entre o Rômulo, sai o Thiago Maia, entra o Bruno, né? É assim que se constrói grupos vencedores, né? Não é com apenas 11 em campo. Em todas as projeções que a gente faz, Roger, independente, né, de posições mais acima, G4, G6, sempre se colocaram jogos atrasados como algo fundamental, né? O Inter fez uma ótima pontuação até aqui naqueles jogos que eram pendentes e agora vem o último, contra o Flamengo, que curiosamente é um adversário direto na tabela do Campeonato Brasileiro. Como é que você está projetando esse jogo? O que você analisa olhando a tabela? Não o momento que acabou o jogo agora, né? Mas de tabela, a importância desse jogo. Não, tu já perguntou e respondeu, né? Eu acabei de sair do meio do furacão, a gente olha a tabela, a gente sabe que é um confronto direto para nossas aspirações na competição, né? Mas trabalhar o jogo vai ser a partir de amanhã, né? Um jogo atrasado, como você frisou, esses jogos atrasados nós conseguimos fazer uma pontuação muito boa, né? O Flamengo vive um momento de alta, tanto na competição nessa como na outra competição nacional. A gente, né, não sabe como vem esse adversário, né? Assim como o Atlético, a gente tinha muitas dúvidas, né? Mas independente de quem venha, vai se mostrar jogo difícil também, como aconteceu aqui. É jogo de 6 pontos, para nós as aspirações imediatas, né? Jogo de 6 pontos, né? A gente espera e tem a certeza, né, que o Beira-Rio vai estar cheio, né, para nos apoiar. Obrigado, Roger. Reapresentação segunda-feira, o vice-futebol Bisol vai se manifestar e depois teremos uma coletiva ali.